Acredite se quiser, tem um livro milenar, ignorado pela maioria, que contém vários códigos de sabedoria, que os ricos aplicam mesmo sem perceber, para alcançar paz financeira duradoura. E a maioria dos pobres nunca ouviu falar disso. Esses códigos não estão em cursos caros, nem nos vídeos de Fique Rico Rápido. Eles estão escondidos em Provérbios. Se você está preso num ciclo de dívidas, vivendo no vermelho, sem saber por onde começar, fica comigo, porque esse vídeo pode ser a chave que faltava para virar sua vida financeira. Segundo a CNN Brasil, 70% dos brasileiros não têm nenhuma reserva de emergência. Isso significa que a cada 10 pessoas ao seu redor, 7 estão a um imprevisto de distância da miséria. Mas o que muita gente não te conta é que milhares de pessoas saíram desse cenário aplicando princípios simples e antigos, que estão logo ali, na sua estante, no livro mais vendido da história. Muita gente acredita que o caminho da riqueza passa por sorte, herança ou contatos, mas Provérbios ensina outra rota: o caminho da inteligência prática, da ética, da paciência e da visão de longo prazo. É disso que vamos falar hoje. 3 códigos escondidos em Provérbios, que transformaram escravos em senhores, pobres em provedores, e endividados em investidores. E o melhor, você pode começar agora, com o que você já tem. Cada código que eu vou te mostrar tem o poder de mudar sua mentalidade, mudar suas decisões e mudar sua história. Porque a riqueza de verdade não começa no bolso, começa na mente. E se você acha que isso é conversa bonita, espera só até ver o código número 3, que mostra por que o pobre vive quebrado, mesmo depois de receber aumento ou bônus. Tem gente que ganha mais hoje do que há 5 anos, e mesmo assim sente que sobra menos. Sabe por quê? Porque sem sabedoria, o dinheiro escorre. Provérbios chama isso de consumir tudo que se ganha, e revela o oposto disso como chave de liberdade. Mas não é só isso. No final do vídeo, eu vou te revelar um conteúdo extra. É um código oculto, que não é falado nos púlpitos, mas que foi usado por reis e milionários para construir riqueza que durou por gerações. Se você sair antes, vai perder a parte mais transformadora do conteúdo. Esse é o canal Provérbios da Riqueza. Aqui a gente não fala de ostentação, a gente fala de sabedoria aplicada, de princípios eternos, e de como sair da sobrevivência para uma vida com estrutura, paz e propósito. A partir de agora, você vai descobrir os 3 códigos da riqueza que libertaram quem teve coragem de aplicar, e vão te desafiar a mudar seus próximos 10 anos. Se você desligar agora, vai continuar correndo atrás de dinheiro, como quem persegue o vento. Mas se ficar comigo até o fim, vai entender que existe um caminho melhor, e que ele já está escrito há milhares de anos. Nos próximos minutos, o primeiro código vai te mostrar por que sabedoria é mais valiosa do que ouro. E isso pode ser o seu recomeço. Provérbios 4:7 declara com firmeza: a sabedoria é a coisa principal. E se você prestar atenção, vai notar como essa verdade é cruelmente ignorada pela maioria das pessoas que vivem com o bolso vazio e a mente atolada. Não é falta de esforço, é falta de direção. E direção só vem com sabedoria aplicada. A CNN Brasil divulgou que mais de 70% dos brasileiros não possuem reserva de emergência. Isso é sintoma de algo muito mais profundo do que um salário baixo. É um reflexo de decisões ruins, repetidas por décadas. Segundo a Serasa, o Brasil atingiu, só em 2024, a marca de 73 milhões de pessoas inadimplentes. É um tsunami silencioso, dívidas, juros abusivos, estresse mental. Mas, por trás disso, existe um padrão invisível. Muita gente acredita que o problema está na falta de dinheiro, mas Provérbios ensina que o problema quase sempre está na falta de sabedoria para lidar com o que se tem. É como tentar encher um balde furado, não importa quanto entra, sempre vai faltar. E aqui está o ponto central: a verdadeira virada financeira começa quando você para de procurar fórmulas mágicas e começa a cultivar entendimento. Porque o dinheiro só é útil quando você sabe o que fazer com ele. A sabedoria é o filtro que transforma salário em colheita e escassez em estratégia. E não se engane, existem pessoas com altos salários vivendo no vermelho, e outras, com rendas modestas, crescendo mês após mês. O que muda? As decisões. E decisões melhores só vêm com conhecimento aplicado. O autor norte-americano Thomas Stanley, no clássico The Millionaire Next Door,
revelou que a maioria dos milionários nos Estados Unidos não herdaram fortuna. Eles enriqueceram vivendo abaixo dos seus meios e tomando decisões inteligentes, ano após ano. É disso que Provérbios está falando. Sabedoria não é algo esotérico, é prático. É o hábito de pensar antes de agir, de planejar antes de gastar, de construir antes de ostentar. E talvez o maior erro dos que ignoram isso seja acreditar que prosperidade começa com renda. Ela começa com mentalidade. E se você chegou até aqui no vídeo, é porque sente que algo precisa mudar. Sente que trabalhar demais por pouco de menos não faz mais sentido. E está certo, não faz mesmo. O primeiro dos 3 códigos de riqueza ocultos nos Provérbios é exatamente esse. Sem sabedoria, o dinheiro evapora. Com sabedoria, até o pouco se multiplica. E antes de seguirmos para os próximos, quero reforçar algo. Se você sair do vídeo agora, vai continuar preso no ciclo que vem te sugando há anos. Mas se você continuar, vai descobrir códigos de sabedoria que transformaram escravos em reis, camponeses em príncipes, e pessoas comuns em mestres da prosperidade. Esses princípios não foram escritos para religiosos, foram escritos para quem tem fome de liberdade. Fome de um futuro onde suas decisões construam, ao invés de destruir. Provérbios 21:5 revela: os planos do diligente conduzem à abundância. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega uma das verdades mais ignoradas por quem vive preso no caos financeiro. A maioria das pessoas vive reagindo, paga contas com o que sobrou, compra sem comparar, trabalha sem saber para onde está indo. E o resultado é previsível: frustração, dívidas e estagnação. Mas quem planeja, mesmo com pouco, cria caminhos. Um estudo da CNN Brasil mostrou que 61% dos brasileiros não sabem exatamente para onde vai o próprio dinheiro. Isso significa que mais da metade da população vive na sorte. E sorte não é estratégia. O planejamento é o que separa o sobrevivente do construtor de riqueza. Veja, quando você não tem um plano, qualquer imprevisto vira uma crise, e qualquer oportunidade vira ameaça. Por outro lado, quem tem um plano não é pego de surpresa porque já se antecipou. Segundo a Federação Nacional dos Bancos, quem faz orçamento mensal consegue economizar, em média, 22% a mais do que quem vive sem planejamento. É por isso que Provérbios afirma que o planejamento conduz à abundância. Não é promessa espiritual, é princípio prático. Você coloca o que tem no papel, define metas realistas e monitora. Esse processo, repetido todos os meses, transforma qualquer salário em capital de construção. Mas atenção, planejamento não é rigidez, é clareza. Não se trata de criar uma prisão, se trata de criar um mapa. E quando você tem um mapa, você para de andar em círculos. Você começa a cortar gastos que não fazem sentido, elimina desperdícios e direciona cada centavo para algo que te aproxima do que você realmente quer. A verdade é que ninguém constrói liberdade financeira no improviso. Isso é ilusão. Não é coincidência que pessoas bem-sucedidas tenham o hábito de planejar com antecedência. Isso se repete em todos os estudos. Segundo a consultoria PwC, trabalhadores que estabelecem metas financeiras claras têm 3 vezes mais chances de atingir seus objetivos do que aqueles que não planejam. E aqui vai o ponto-chave: planejamento é libertador, porque ele te mostra o que é possível e te protege do caos. Mesmo quando algo sai do controle, como uma demissão ou uma emergência, quem tem um plano não entra em pânico, ajusta a rota e segue. Esse é o poder do planejamento. Ele transforma o dinheiro em ferramenta, não em fonte de estresse. E se você ainda acha que planejar é só para quem tem muito dinheiro, entenda: quanto menor sua renda, mais essencial é o planejamento, porque o pouco precisa ser multiplicado. É como um agricultor com poucas sementes: se ele não planeja bem onde plantar, perde tudo, mas se ele for diligente, a colheita virá. E antes de irmos para o próximo segredo dos Provérbios, reforço a promessa: fica comigo, porque o próximo ponto vai revelar como blindar seus planos mesmo quando tudo ao redor parece dar errado. Provérbios 21:20 ensina que o sábio armazena, mas o tolo consome tudo. Uma reserva é um guarda-chuva invisível, só percebemos sua importância quando a tempestade vem. Guardar dinheiro é mais do que acumular, é um ato de sabedoria, proteção e liberdade.
E aqui vai a promessa: nos próximos minutos você vai entender, com profundidade e dados reais, por que economizar não é privação, é inteligência estratégica. Economizar é como colocar colete salva-vidas antes do barco afundar. A maioria só lembra da importância quando já está boiando no caos. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil em parceria com a CNDL, 62% dos brasileiros não conseguem guardar nada do que ganham, e o resultado disso é visível nas estatísticas de endividamento e inadimplência, que chegaram a mais de 77% das famílias brasileiras em 2023, segundo dados da CNC. Mas o segredo está na consciência: quem guarda, governa. Quem consome tudo, se torna servo das circunstâncias. Aqui vai uma parábola para ilustrar. Duas formigas moravam no mesmo campo, uma gastava tudo que colhia no verão, a outra guardava parte. Quando o inverno chegou, adivinha quem passou fome? Economizar não é sobre viver com medo, é sobre ter paz. Quem economiza hoje, compra liberdade amanhã. Mas aqui vai algo engraçado. Tem gente que diz: dinheiro foi feito para gastar. Geralmente é a mesma pessoa que não sabe como vai pagar o cartão no mês seguinte. Vamos mais fundo. Estudos publicados na Harvard Business Review indicam que pessoas com reservas financeiras mínimas são menos propensas a tomar decisões irracionais. Quando você tem uma reserva, você negocia melhor, pensa com mais clareza e dorme com mais tranquilidade. Economizar é um escudo contra imprevistos, emergências e até oportunidades que exigem capital imediato. Pense nisso. Muita gente perde oportunidades porque não tem o básico guardado, uma promoção de negócio, um investimento inesperado, até uma viagem a trabalho que poderia mudar tudo, mas não tem reserva para bancar. E agora o gancho. Você precisa entender que generosidade sem sabedoria é uma armadilha. Tem gente que ajuda tanto os outros, que esquece da própria proteção. E aí vem a pergunta que a gente vai responder nos próximos minutos. Como não cair em ciladas financeiras disfarçadas de ajuda? Antes de continuar, pensa comigo. Se você sair desse vídeo agora, vai perder um ensinamento que pode salvar sua conta bancária nos próximos meses. E se você quiser dar o próximo passo, aprender como montar sua reserva do jeito certo, evitar armadilhas financeiras e até ganhar mais, o curso que está na descrição vai te mostrar como fazer isso com segurança e clareza. Agora, segura firme, porque a próxima parte vai mexer com algo delicado. A diferença entre ajudar e se afundar junto. Generosidade não pode ser confundida com ingenuidade financeira. Vamos juntos descobrir como colocar limites saudáveis e proteger sua riqueza, sem deixar de ser generoso. Provérbios 22 e 26 ao 27 não pede gentileza, ele ordena: não estejas entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas, se nada tens com que pagar, porque levariam a tua cama de debaixo de ti. Ser fiador parece um ato nobre, mas pode ser a armadilha mais silenciosa da sua vida financeira. Você não assume só um risco, você abre mão da sua paz, da sua estabilidade e da sua liberdade. E o mais perigoso, faz isso por alguém que, na maioria das vezes, não tem a menor condição de arcar com a própria dívida. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou em 2024 que mais de 3 milhões de brasileiros estavam com o nome sujo por causa de dívidas que não eram deles. 1 em cada 5 foi fiador. Você não nasceu para ser escudo de irresponsabilidade alheia. Dizer não é um ato de amor. Amor pela sua família, amor pela sua missão, amor pela sua estabilidade. Quem diz sim para tudo, diz não para si mesmo. A liberdade começa no limite. Não se trata de egoísmo, mas de clareza. O que você protege hoje, sustenta o que você constrói amanhã. Se proteger financeiramente é como construir muros invisíveis contra tempestades que ainda nem chegaram, e talvez nunca cheguem, mas se chegarem, você vai estar firme, porque você foi prudente. Agora, a pergunta que você precisa responder é: o que te impede de crescer de forma ética, protegendo o que é seu, enquanto multiplica com sabedoria? Existe uma forma de prosperar sem abrir mão da prudência, e ela começa com uma decisão: aprender. Quem se educa, governa. Por isso, eu deixei na descrição um mini curso gratuito. Lá você vai encontrar os fundamentos que os ricos aplicam para proteger e multiplicar seu patrimônio mesmo em tempos de crise. Se você ignorar, vai continuar dependente da sorte, mas quem estuda, constrói sobre a rocha.
Mateus 7, 24 ao 25 confirma isso. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A multiplicação financeira não está no risco inconsequente, está no domínio, está na disciplina, está na coragem de dizer não ao atalho, e sim ao processo. Você não precisa de promessas mágicas, precisa de sabedoria, porque sabedoria nunca falha, e diferente da emoção, ela não te abandona no meio do caminho. Quem quer multiplicar de verdade, começa com o que tem, prudência, e termina com o que deseja, liberdade. Esse é o segredo, e agora ele está nas suas mãos. Sabe por que tantos homens honestos continuam lutando mês após mês, sem ver a cor da liberdade? Porque a verdade é que riqueza de verdade não nasce da pressa, mas da paz. Provérbios 15, 6 diz: na casa do justo há grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Essa é a chave que ninguém te contou. O que você constrói com ética, constrói você de volta. Ganhos que chegam rápido demais, com atalhos e golpes escondidos, sempre cobram uma fatura alta, noites em claro, medo de ser pego, culpa e desconfiança. Mas quando você planta com sabedoria, colhe liberdade com tranquilidade. Dinheiro que nasce da verdade, dorme com a cabeça no travesseiro. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua caminhada, propósito. Você não quer só dinheiro, você quer sentido. Quer sustentar sua casa, cuidar dos seus, dormir sem peso na consciência. E essa rota existe, ela não está nos atalhos, mas na direção certa. Agora me escuta com atenção. Ninguém vai fazer isso por você. Não existe atalho ético, existe caminho correto. E ele começa dizendo não para a ilusão do dinheiro fácil. Continua quando você recusa ser fiador por emoção, e aprende a dizer não como forma de amor. E se completa quando você decide investir com verdade, sem precisar passar ninguém para trás. Essa é a riqueza que permanece, a que não depende de sorte, e sim de semente. Agora olha bem ao seu redor. Quantos homens justos você conhece que ainda vivem como servos do sistema? Não por falta de esforço, mas por falta de estratégia. É por isso que o conteúdo que você assistiu agora pode ser um divisor de águas. Porque ele não te vendeu mágica, te entregou princípios. E princípios são eternos, mesmo que o mercado mude, o mundo vire, ou a economia desabe. Quem vive de princípios, constrói castelos que o tempo não derruba. E antes de encerrar, quero te deixar com uma pergunta que incomoda, mas que liberta. De que adianta trabalhar a vida inteira com honestidade, se os erros silenciosos continuam drenando tudo o que você constrói? Essa é a próxima conversa que vamos ter aqui no canal. Porque existem armadilhas que nem mesmo os trabalhadores mais justos percebem, mas você vai perceber. Então, se esse conteúdo falou com você, na tela da direita está o próximo vídeo que revela exatamente quais são esses erros invisíveis que te mantêm preso mesmo fazendo tudo certo. E na tela da esquerda, o último vídeo publicado no canal, caso você ainda não tenha assistido. A verdade liberta, e aqui, ela continua.